Olá, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma reflexão e hoje nós vamos concluir aqui essa série de reflexões do Salmo de número 46. Como nós temos conversado, o Salmo de número 46 é fruto de um coração grato a Deus por um grande livramento. O rei Ezequias, aos 39 anos de idade, enfrentou uma grande batalha, uma circunstância externa. O poderosíssimo Império Assírio marchou contra Jerusalém para derrubar as muralhas e tomar aquela cidade e saqueá-la. Ezequias, na oportunidade, aos 39 anos de idade, se viu sem nenhuma condição, seja militar ou seja bélica, para enfrentar à altura aquela situação e aquele império, aquele grande exército. Mas os recursos da terra haviam se acabado, mas ele sabia que havia recursos ilimitados dos céus. Ele vai orar, ele vai buscar a presença de Deus. Deus envia um anjo em resposta à oração daquele homem, e um anjo vai desbaratar 185 mil assírios, dando um grande livramento ao rei Ezequias. Humanamente falando, aquela batalha era impossível de lutar e de ter vitória. Aparentemente, humanamente falando, era o fim de Ezequias aos 39 anos de idade, mas Deus deu um grande livramento e aquele que era para morrer com 39, viveu até os 54 anos de idade, porque Deus interviu, guardou e poupou não só o reino, mas também a vida daquele monarca. Bom, esse salmo está fundamentado em três verdades. A primeira é quem Deus é. Nós já discutimos isso. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Porque Ele é quem é, nós discutimos ou refletimos no segundo momento, no versículo de número 3, que diz, ainda que. E nós falávamos que ainda que o nosso mundo desabe, Deus não deixa de ser quem Ele é nas nossas vidas. Também discutimos, e esse salmo está fundamentado numa segunda verdade, aonde Deus está. E o texto em apreço diz no verso 5, Deus está no meio dela, por isso não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Foi a reflexão de ontem. Porque Deus está conosco, porque Deus está no nosso meio, é a garantia de nós sobrevivermos e sobrepujarmos as lutas e as batalhas. Não são as nossas habilidades, não são os instrumentos dessa terra que nós temos que nos garante estabilidade e esperança e que prevaleçamos diante dos desafios da vida, mas é justamente a presença de Deus. Hoje, nessa última reflexão do Salmo de número 46, eu quero tratar com você o que Deus faz. Então, primeiro, quem Deus é. Segundo, aonde Deus está. Terceiro, o que Deus faz. Verso 8 diz assim, vinde contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros no fogo. Isto é o que Deus faz. O monarca, o rei Ezequias, convida todos para testemunhar o grande livramento que Deus realizou. Deus ele faz, Deus ele não mudou. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Deus era, Deus é e Deus sempre será. Deus fez, Deus faz e Deus sempre fará. Em um dado momento, o profeta Isaías, elucidando esse caráter realizador de Deus, ele diz no 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir do Senhor. E o texto em apreço fala-nos que Deus fez algumas coisas. Primeiro, Deus ele acaba com as guerras até o fim do mundo. Significa que essas batalhas que nós batalhamos não são nossas. Em primeira instância, são batalhas do Senhor. É por isso que no verso 7 diz assim, olha, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em um dado momento, Deus falou para Moisés, nessa batalha não tereis que batalhar, eu batalharei por vós. E Deus enviou um anjo para batalhar pelo Ezequias e desbaratou 185 mil assírios. Fique tranquilo, você não está sozinho nessa batalha, essa batalha é do Senhor. Segundo, ele quebra o arco, ele despedaça a lança e ele destrói os carros no fogo. Todas essas colocações são instrumentos de guerra e de ataque contra o Ezequias. O que isso tem a ver conosco aqui, dia 7 de novembro de 2025? O inimigo também ele se levanta contra nós com instrumentos de guerra.
Às vezes é uma calúnia, às vezes é uma perseguição, às vezes é uma enfermidade, às vezes nós temos que lidar com a infidelidade, às vezes nós temos que lidar com traumas. Satanás se vale das enfermidades, das frustrações, das traições, das calúnias, das perseguições, das inverdades para nos atacar e nos desestabilizar, promovendo, segundo o pensamento do diabo, a nossa derrota. Mas Deus, que quebra o arco, despedaça a lança e destrói os carros no fogo, Deus também, ele dissipa as mentiras, ele desfaz as perseguições, ele pode curar as enfermidades, ele pode quebrar os laços passarinheiros. Então, preste atenção. Eu não sei quais instrumentos de guerra Satanás tem usado contra você para desestabilizá-lo, para levá-lo à incredulidade, ao desespero, à angústia e ansiedade. Calme, lembre quem Deus é, saiba que Deus está com você e Deus está trabalhando, quebrando esses instrumentos de guerras, essas ações do diabo contra a sua vida, a sua casa e a sua família. Então eu passo aqui nessa manhã para lhe dizer o seguinte: Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, o grande general chamado Jesus, ele está com você, a batalha é dele e os instrumentos de guerra que o diabo tem usado para levá-lo à derrota, Deus vai quebrar esses instrumentos de guerra. Coloque isso nas mãos do Senhor. E esse salmo termina fazendo dois convites. O primeiro, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus e ele vai se revelar no meio das suas batalhas, das suas angústias. Ele termina com uma segunda verdade. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É uma repetição do versículo 7. Essa repetição não está aqui à toa. É porque nas batalhas da vida, nós somos tendenciosos a pensar que Deus nos esqueceu. E o Salmo de número 46, o verso 7 e o verso 11, é um estribile, é uma repetição, lembrando-nos que Deus, ele não se esquece de nós. Ele é o Deus que faz. O Salmo 46 revela uma verdade. E nesta verdade nós temos que colocar a nossa fé e descansar. Deus é, Deus está e Deus faz. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por esse período tão precioso. Nós estamos aqui meditando a sua palavra. Deus, obrigado por essa revelação da tua palavra. O Senhor é, o Senhor está e o Senhor faz. Pai, que nesta manhã o Senhor vai de encontro a essas pessoas, essas famílias. Ó Deus, decanta, alabassuri, andalamarras. Que o Senhor quebre os laços, que o Senhor corte a lança, que o Senhor coloque os carros no fogo, que o Senhor entra com providência e dissipa toda a arma do diabo, que o Senhor traga luz aonde há trevas, que o Senhor traga verdade onde há mentira, que o Senhor traga saúde onde há enfermidade, que o Senhor traga vida onde há morte, que o Senhor traga fertilidade aonde há esterilidade. Todos os instrumentos de guerra do diabo e dos homens contra nós sejam quebrados nessa manhã. Toda mentira, toda perseguição, toda injustiça, toda calúnia, todo espírito de enfermidade, toda ordem, ó Deus, vinda do inferno, toda sentença do inferno seja quebrada agora no nome do Senhor Jesus. Pai, opera milagres e maravilhas na vida do teu povo, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Não se esqueça, Deus é, Deus está e Deus faz.